Bom dia! Tô aqui no Instagram agora pela manhã. Agora são 8h53. Eu tô dando uma aula aqui para os meus alunos da UNEP, que são meus queridos lá da Santa Casa. A UNEP é uma escola que tem lá na Santa Casa. Aí, ó, o pessoal tá entrando aí. É uma escola de vários cursos, entre eles o curso de técnico de enfermagem. Essa aqui é a turma, é a 19ª turma de técnico de enfermagem da Santa Casa. Eu com muita honra estou aqui com eles aqui. Bom, eu estava dando uma aula falando sobre pressuposto, posto-pressuposto e subentendido, e eu disse que ia passar aqui ao vivo aqui agora, nesse momento, para responder duas questões que eu fiz ontem no Stories, né? Na verdade, eu fiz uma questão só, né? Eu coloquei para as pessoas colocarem alguma pergunta, alguma coisa sobre língua portuguesa. Então, eu vou aqui verificar quais são as perguntas que nós temos aqui. Espera aí. Ó, apareceu uma aqui, eu vou colocar aqui. O doutor Fiorellini, que é meu amigo Juliano Fiorellini, que é doutor na área de ciências biológicas, não sei exatamente qual que é a área lá, mas é a área geral. Meu amigo, o Juliano, ele chama Juliano Fiorellini, ele perguntou: por quantas reformas ortográficas passamos nos últimos 120 anos? É uma boa pergunta. Nessa pergunta, quantas reformas ortográficas, eu preciso fazer falar algumas coisas sobre isso primeiro. Bom, quando se faz reforma ortográfica, é que a língua em uso de uma determinada época, mesmo que não esteja oficializada, e aí os gramáticos percebem que aquele uso ele está sendo bem utilizado, né? Uma quantidade muito considerável da sociedade esteja fazendo uso de algum termo, de alguma palavra, né, de uma questão gramatical que está sendo usado muito pelas pessoas para se comunicar, mas não está na gramática. E se isso for muito recorrente, o que acontece? Acontece que a língua oficial, um dia, talvez, quem sabe, pode ser que aceite aquele uso. Nós chamamos isso de pragmática. Então, quando se faz reformas ortográficas, é que as pessoas vão fazendo usos que vão virando corriqueiros do dia a dia, e que aí todo mundo começa a usar aquilo por uma determinada lógica, né? E aí a gramática, a língua oficial, aceita. E aí se faz aquilo chamado de reforma ortográfica, porque as pessoas têm usado aquilo que era oficializado de modo diferente. Por exemplo, a palavra cristão, antigamente, no século XIX, por exemplo, ela era escrita com K-H-R-I-S-T-A-T-I-O. Cristão, ou seja, K-H-R. De onde vem esse K-H-R? Do grego, que eram as palavras que eram escritas por meio da etimologia, que do grego, que em grego escreve Christos, que é Christos, que é K-H-R-I-S-T-O-S, na nossa língua, né? No grego, Christos. Então, como a palavra cristão veio do grego, para nós também, até o século XIX, escrevia-se com K, H-I-R. Aí, como as pessoas foram vendo aquilo, a questão do som, né? Então, viu-se que o C também substituiu o som do K. Tirou o H porque o H não tem som. Então ficou cristão, ou seja, C-R-I-S-T-O, né? E aí é assim. E aí o Juliano está perguntando, mas quantas reformas ortográficas? Nós tivemos uma reforma no Brasil
juntamente com a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa, fez uma reforma oficial em 1931. Depois, em 1943, teve uma outra reforma. Teve um acordo ortográfico. Quando foi em 1971, houve uma reforma que alterou aquele lá de 1943, tá? E aí, em 1975, teve um outro acordo ortográfico, só que esse não virou lei e também nem chegou ao conhecimento das pessoas, tá? Mas teve um acordo ortográfico lá que não virou lei e nem chegou ao conhecimento das pessoas. E por fim, teve um outro acordo que foi feito em 1986. Ele entrou, e aí ele começou, teve um acordo, e aí ele começou a entrar em vigor em 2009. No Brasil, ele foi obrigatório a utilizar a partir de 2016. Então, a partir de 2016 agora, essa nova reforma ortográfica ela é obrigatória. Então, nós temos aqui, se o Juliano perguntou quantos nos últimos 120 anos nós tivemos, de 1931, 1943, então são duas, 1973 são 3, 1975 são 4, 1986 teve essa... E aí, Fernando, professor Fernando, meu amigo, teve esse acordo que começou a vigorar, então, lá em 2009 e aqui no Brasil em 2016. Mas é a mesma reforma, então nós podemos contar que são 5, tá bom? Quem está entrando aí que não é meu aluno, abraço, Fernando. Eu estava dando aula aqui para o pessoal da UNEP pelo Google Meet e a gente veio aqui para dar essa aula aqui testar essa ferramenta aqui do Instagram. Alguns alunos estão aqui. E aí eu vou responder uma outra pergunta. Obrigado, Juliano. Essa aula depois vai lá para o meu canal no YouTube. Vou deixar gravado aqui. Outra pergunta. Quem está perguntando é o Tiago Souza, meu amigo também, que é passense. Ele é engenheiro de produção, faz doutorado em engenharia de produção. Ele mora em Portugal, mas agora, por conta da pandemia, ele está aqui no Brasil, né? Estava em Brasília, agora está aqui em Passos, e me fez a pergunta: o que é linguística? Linguística é uma ciência, tá? Linguística, a Osana, minha ex-aluna de letras, entrou aí, professora Osana, formada em letras. Está trabalhando, Osana, na área. O que é linguística? Linguística é uma ciência. E como qualquer outra ciência, ela tem um objeto de investigação. Qual que é o objeto de investigação da linguística? É a língua. No nosso caso, é a língua portuguesa. Então, a linguística é a ciência que estuda a língua. Isso é linguística. Então, tudo aquilo que a gente estuda na língua, seja a parte gramatical, seja a parte de discurso, seja a parte ortográfica, seja a parte eu falei análise de discurso já, né? De conversação. Ou seja, qualquer coisa que se estuda na língua é considerado um estudo científico. Portanto, quem estuda isso é a linguística. Portanto, a linguística é a ciência da língua, tá? Ela foi criada por um professor da Universidade de Genebra, professor chamado Ferdinand de Saussure, que é um suíço, né, que ele começou a dar aulas na área de linguística histórica no final do século XIX,
e ele começou a fazer algumas anotações. E aí, ele estudando a língua, 2 alunos deles pegaram aquelas anotações, transformaram aquilo num livro chamado Curso de Linguística Geral, mas aí o professor já tinha falecido, já isso no começo do século XX, e quando foi em 1916, o livro, o Curso de Linguística Geral, em francês, saiu, e aí até a partir dali ficou conhecido o Ferdinand de Saussure, o professor genebrino, como o pai da linguística, né? Aquele que criou um método de estudo da língua. E, obviamente, as coisas foram se ajeitando. Bem, então são essas 2 perguntas que nós tínhamos, eu respondi então. Obrigado a todos que estão aqui, a gente vai encerrar esta aula, e aí eu vou voltar com meus alunos lá no Google Meet, os alunos do técnico de enfermagem da UNEP, tá bom? Grande abraço, Juliano e Tiago, muito obrigado pelas questões, obrigado aí quem entrou, valeu, obrigado, abraço, tchau.